Existe uma pergunta que não mede o que você fez, não mede o que você conquistou e nem tudo aquilo que você prometeu ser. Uma pergunta que atravessa o tempo e chega até você, como se fosse feita hoje. Não é: você acertou? Não é: você foi forte? Não é: você foi fiel o suficiente? A pergunta é outra, e talvez seja a única que realmente importa. Você me ama? Porque no fundo, é aqui que tudo se revela. Não no que você mostra, mas no que você é, quando ninguém está olhando. Quantas vezes você tentou acertar, tentou ser melhor, tentou provar alguma coisa, até para Deus, e falhou? Quantas vezes você disse: agora vai ser diferente, e não foi? E no silêncio, depois disso, veio um pensamento baixo, quase imperceptível, mas forte o suficiente para te travar. Talvez eu não seja tudo isso. Talvez Deus espere mais de mim. Talvez eu já tenha ido longe demais. E é exatamente nesse lugar que essa história começa. São Pedro não era fraco. Pedro era intenso, impulsivo, apaixonado. Ele não era o tipo que fica em cima do muro. Quando decidiu seguir Jesus, foi até o fim. Ou pelo menos, era isso que ele pensava. Porque numa noite tudo mudou. Quando Jesus foi preso, quando o medo tomou conta, quando tudo parecia desmoronar, Pedro fez algo que ele nunca imaginou fazer. Negou. Eu não o conheço. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então, o galo cantou. E naquele som, não era só o barulho da madrugada, era o som da verdade. Era o momento em que Pedro percebeu que ele não era quem pensava ser. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas esse choro não era só arrependimento, era quebra. Era o peso de olhar para si mesmo e não reconhecer mais quem você achava que era. E talvez esse seja um dos momentos mais humanos de toda a história. Porque não é só sobre Pedro, é sobre qualquer pessoa que já se decepcionou consigo mesma, que já prometeu e não cumpriu, que já acreditou e depois duvidou, que já quis ser forte, mas foi fraco. E nesse ponto existe um perigo, porque a culpa, quando não é curada, vira identidade. Você deixa de pensar: eu errei, e começa a acreditar: eu sou o erro. Então, dias depois, algo acontece. Depois da ressurreição, Jesus aparece novamente, não no templo, não em um lugar grandioso, mas em uma praia, simples, silenciosa, quase comum, como se fosse intencional. Pedro está lá, talvez ainda carregando o peso, talvez ainda sem saber o que fazer com tudo aquilo. E Jesus se aproxima, sem acusação, sem lembrá-lo diretamente da queda, sem expor a ferida, mas também sem ignorá-la. Então Jesus faz a pergunta: Pedro, tu me amas? Não. Porque você me negou? Não. Você me decepcionou? Não. Explique o que aconteceu. Nada disso. Só uma coisa: tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus pergunta de novo, e de novo, 3 vezes. Como se cada pergunta lá tocasse exatamente cada negação. Aqui existe algo que muita gente não percebe. Jesus usa uma palavra, Pedro responde com outra. Jesus pergunta com um amor total, incondicional, divino. E Pedro responde com um amor mais humano, limitado, quase como quem diz: eu te amo, mas não como deveria. E no final, Jesus aceita. Aceita o amor imperfeito, aceita o amor ferido, aceita o amor que falhou. E então, vem algo inesperado. Jesus não diz: volte quando estiver pronto. Não diz: se prove primeiro. Não diz: agora você precisa compensar. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, continua, mesmo depois da queda, mesmo depois do erro, mesmo depois de tudo. Porque o que qualifica Pedro não é a perfeição, é o amor. E talvez
isso seja o que muda tudo, porque a pergunta continua sendo feita. Hoje, agora. Não importa o que você fez, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você se afastou. A pergunta não mudou. Você me ama? E talvez você não tenha uma resposta perfeita. Talvez sua resposta seja fraca, talvez seja pequena, talvez seja cheia de dúvida. Mas ainda assim, se for verdadeira, já é suficiente para recomeçar, porque Pedro negou, mas foi escolhido. E talvez você não esteja no fim. Talvez você esteja exatamente no ponto em que tudo pode começar.